de ouvintes do programa É Hora de Fazer Missões. Prosseguimos por aqui, 12 horas e 14 minutinhos. Você está sintonizado com o programa É Hora de Fazer Missões, pertencente à Igreja Pentecostal, Propriedade de Deus na Terra. E eu quero já convidar os irmãos para nós entrarmos nesta tarde na palavra do Senhor, que está no livro de Lucas capítulo, glória a Deus, de número 15, verso de número 11, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz o tema desta leitura: o filho pródigo. E disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: dar-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a sua fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava. Aleluia! E tornando a si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado filho. Mas o pai disse aos seus servos: oh, que coisa tremenda! Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. Queridos e amados ouvintes do programa É Hora de Fazer Missões, temos nessa tarde um texto muito lindo da parte do Senhor Jesus para a nossa vida. O próprio Jesus pregando a tua palavra e propagando assim o reino, expôs ele uma temática, uma parábola do filho pródigo, dizendo assim que certo pai tinha 2 filhos, e o mais moço ele chega no seu pai e ele faz um pedido que creio eu que arrasou o coração do pai. Pai, eu quero a parte do que eu tenho. Pai, dá o que é meu, o que me pertence, porque eu não quero mais ficar aqui. Aleluia. Pai, divide o que é meu. E a palavra diz assim que o pai, ele divide. Aleluia. E não poucos dias, o filho pega aquilo que era dele, e a Bíblia vem dizer assim que ele deixa a casa do seu pai. E no começo tudo era maravilhoso, no começo tudo ia bem, aquele filho ia bem, ele tinha haveres, ele podia gastar. Mas em certo tempo começou a acabar a condição aquisitiva, segundo a parábola
E a Bíblia vem dizer assim que começa também a afastar-se os amigos, começa a se afastar as pessoas, até porque enquanto você tem algo para oferecer, as pessoas te rodeiam, é normal. Quando você oferece algo e este algo agrada as pessoas, ela bajula, ela fala bem, ela comenta, ela está contigo. Mas quando você começa a cair em decadência, quando você começa a cair numa enfermidade, numa luta, aí eu vejo um homem passando semelhantemente por isso, o patriarca por nome de Jó, que enquanto Jó era rico, ele era abastado, ele estava bem. Jó tinha amigo para falar bem dele, Jó tinha pessoas para defendê-lo, mas quando a adversidade ela chega sobre Jó, porque amante remanagasúbia. Então aqueles que eram amigos de Jó, de repente viram inimigos e acusadores daquele homem. Por que que isso acontece, pastor? É humano. Ai, chui, manto, viva nagasúbia. É do ser humano abandonar alguém que necessita no meio da adversidade. São poucos. Esse filho pródigo, enquanto ele começa a cair, os amigos começam a sumir, um por aqui, outro por ali. E de repente, aquele jovem que era rodeado de pessoas, oh que coisa linda, que pessoas estavam aqui e ali com ele, começa a sair por aqui, por ali, deixam aquele homem abandonado. De repente, vem a fome. E vindo a fome, vem o desespero. Ei, aquele jovem, por não ter mais ninguém, ele vai até um dos fazendeiros e ele pede serviço. O único serviço que ele achou foi apacentar porcos. Ei, se analisarmos na casa do pai, porque amante, na casa do pai ele apacentava rebanho de ovelha. Ele apacentava o gado do seu pai, tomava conta de servos. Longe da casa do pai, ele vive tudo ao contrário, é decadência, é desespero, é solidão. Não tem ninguém. Aqueles que diziam que estava junto não está mais, aqueles que defendiam não defendem mais. Começaram a esconder a face dele. E longe do pai, da casa do pai, aquele que pastoreava rebanho, vai apacentar porcos. Não obstante, a situação daquele jovem era crítica. A situação daquele jovem era degradante. E de repente o seu estômago começa a doer pela fome. Foi debilitando-se. E a Bíblia vem dizer assim que ele não achou outra coisa para comer. Ele olha nas bolotas, no alimento daquele porco. E a Bíblia diz assim que ele desejava comer aquela comida. Ei, oricanda lavassurianda, que maravilha. Na casa do pai aquele jovem tinha banquete. Alá, xandecante, uribanagassúbia. Aquele jovem, durante os dias alguém o servia, alguém o alimentava das melhores comidas, vestia-se muito bem. Mas ele achou que a casa do pai estava muito pesada para ele, que ele não precisava mais. E então ele sai da casa do pai e ele começa a padecer. Mas como sempre, a Bíblia diz assim que ele caiu em si. E ele disse assim: olha, na casa do meu pai, quantos jornaleiros, quantos trabalhadores têm abundância de pão, e eu que sou filho, padeço desta maneira. Vou voltar para a casa do meu pai, eu vou ter com ele.
e eu vou humilhar-me diante do meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e perante ti já não sou digno de ser chamado de filho. Pai, faça-me conforme um dos jornaleiros, ou conforme um dos trabalhadores. E aquele jovem, ele volta para a casa do seu pai, arrependido, porque o mundo machuca, o mundo ele degrada o ser humano. Quando o próprio Jesus ele vem dizer desta maneira sobre quando o espírito imundo ele é arrancado de uma casa, e o próprio Jesus diz que ele anda procurando um lugar árido e não volta, mas de repente ele volta e ele acha aquela casa antiga, a morada dele, limpa, adornada, varrida. E ele vai e traz consigo mais 7. Jesus diz que o último estado daquele é pior do que o primeiro. Quando o homem e a mulher ele deixa a casa do pai, ele começa a perder, degradar-se, ele começa a cair. E lamentavelmente o estado dele vai ficando pior, pior e pior, até não haver mais o que se fazer. Tivesse num beco sem saída, que a única opção é a casa do pai. Xandarai, Chumanda, Labrasúbia, ei, Chiman, Chui, Rebanagai. Quem sabe nessa tarde, esta pessoa que está me ouvindo, está dessa maneira. Rai, Chui, Man, Rei, Chimanda, Labrasúbia. Que na casa do pai você tinha abundância, que na casa do pai você prosperava, você ia bem, você apacentava ovelha na casa do pai. Hoje você está caído. Por quê, pastor? Porque você se ausentou da casa do pai, e a tua situação não é boa. Xandarai, ei, Rigman, show, remando que ela abraçou-me. Eu quero te dizer uma palavra. Está no tempo de você reconhecer que na casa do pai você ia bem, que na casa do pai você era bem alimentado, você era bem cuidado, que na casa do pai você é amado. Quem sabe você vai olhar para a vida que você está vivendo hoje, na bebida, nas drogas, na prostituição, no adultério, e você vai estar no profundo da decadência. Mas se você tomar a decisão que aquele filho pródigo ele tomou, reconhecer que o lugar dele era na casa do pai, oh, que coisa tremenda! O pai não vai te julgar. Você fala: por que o pai não vai me julgar, pastor? Porque o pai te ama. Oh, que coisa linda, aleluia. Oricante, uribanagasúpia. O pai te ama, meu irmão. O pai te ama, minha irmã. Você ainda é filho. Você ainda é filha. Pastor, mas eu pequei, você é filho. Torna para o Senhor, e o Senhor tornará para você. É simples. Ai, show, man, chui, vivianda, labraçúpia. Que maravilha. Entenda uma coisa, querido. O pai amava o filho, mas o pai não foi atrás dele. Por mais que o pai amava ele, o pai esperava por ele. Tanto é que quando ele volta, o pai o abraço recebe, coloca uma nova veste, um anel no seu dedo, sandália nos seus pés, e faz uma festa. Está na hora de você se lembrar da casa do pai. Está na hora de você voltar para os braços do pai. Chega de sofrer, chega de passar pelo que você está passando. Olha aí, ansioso, ansiosa, depressivo, você está sofrendo.
E o único que pode colocar no final disso é você. Como, pastor, vou morrer? Não! Aleluia! Voltando para a casa do Pai, porque o Pai não somente te aguarda, mas te ama, te espera e quer mudar a tua situação no nome do Senhor Jesus. Amém? Esta é a mensagem. Que Deus os abençoe, que a glória do Senhor Jesus te alcance aonde você estiver, que a bênção do Senhor seja contigo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus.